Muito boa noite a todos. Estamos neste momento agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade abençoada de aqui nos encontrarmos, agradecendo imensamente ao casal Vanusa e Estevão. Em nome deles eu abraço a todos os que fazem a confraternização espírita jequiense, Jequié, na Bahia, e é com imensa alegria que nós estamos neste momento reunidos para falarmos sobre uma temática bastante esclarecedora e importante para todos nós, para falarmos a respeito de Jesus. Jesus, exemplo de liderança servidora. E falarmos de Jesus é algo que realmente nos enche a alma desse ser tão puro. Então, para iniciarmos, como toda atividade espírita, nós sempre iniciamos com uma oração. Então vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a oportunidade ao Mestre Jesus e vamos elevar o nosso pensamento neste momento ao meigo Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Amado Mestre Jesus, louvado seja o teu santo e sagrado nome, Senhor. Gratidão imensa por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada por tudo que temos. Agradecemos ao nosso Pai Criador pela vida e agradecemos por tudo que temos. Ajuda-nos, Mestre amado, para que nesta noite possamos refletir sobre os teus ensinamentos na grande proposta da nossa transformação moral e espiritual, e que o nosso desejo sincero seja sempre, Senhor, de te seguirmos, de levarmos adiante a tua mensagem, mas acima de tudo com a nossa vivência. Muito obrigada por tudo. Ilumina, protege e ampara todos os nossos irmãos em humanidade. Onde haja dor e o sofrimento, que a tua paz envolva todos. E que todos possam sentir a tua força, a tua presença, envolvendo a cada um deles. Abençoa-nos, Jesus, nesta noite, e que sejamos sempre os teus instrumentos, instrumentos do teu amor e da tua luz. Fica conosco, Mestre amado, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, após a nossa oração, nós vamos iniciar a nossa palestra e gostaria também de iniciar cantando uma música que nos sustenta muito, que nos auxilia sempre, que a respeito é uma canção do poeta Merlânio Maia, que nos fala a respeito da fé e da paz e, acima de tudo, que nos proporciona, né, nós nos entregarmos a Deus. E a canção se chama Entrega-te ao Pai. E diz assim: eu aprendi que é preciso ter fé numa canção do Evangelho que diz que só quem ama mantém-se de pé. Viver de amor é o que nos faz feliz. Entrega-te a Deus, entrega-te ao Pai. Quem segue com Deus no amor sempre vai. Entrega-te a Deus sempre em doce oração. Entrega-te a Deus, guarda a Deus no teu coração. Eu aprendi que é preciso ter fé numa lição do Evangelho que diz que só quem ama mantém-se de pé. Viver de amor é o que nos faz feliz.
Entrega-te a Deus, entrega-te ao Pai. Quem segue com Deus no amor sempre vai. Entrega-te a Deus sempre em doce oração. Entrega-te a Deus, guarda a Deus no teu coração. Então falarmos do Mestre Jesus. Há 2000 anos veio um ser aqui na Terra que chegou no momento importante das nossas vidas. Um ser luminar. Um ser que veio na importância maior de transformar o calendário da humanidade antes e depois do seu nascimento. Um marco histórico na vida humana. O ser mais puro que pisou aqui a nossa terra. Que então veio nos ensinar a grande lição, o grande ensinamento da lei de amor. Quando todos aguardavam um Senhor dos Exércitos que iria revolucionar a face da terra, e então vem o ser magnânimo, o nosso mestre e amado Jesus, da forma mais simples, mais singela, mais pura, que poderia então mostrar à humanidade para que viesse assim instaurar a paz, a harmonia, iniciando a nos dizer que quando falar de amor, ouviste o que foi dito, amareis o teu irmão e odiareis o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos aborrecem e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E assim vem Jesus nos falar a respeito dessa lei magnânima de amor maior. Este grande exemplo para todos nós. E nós vamos encontrar na obra A Caminho da Luz, nos falando a respeito da chegada de Jesus à Terra, nos dizendo que um espírito puro, fazendo parte da comunidade de espíritos puros, e que se reuniram no sol, e em uma das suas reuniões foi justamente para arquitetar o orbe terrestre, esta nossa escola, o planeta escola. E a segunda reunião foi para que o próprio Mestre Jesus, designado como governador espiritual da Terra, pudesse então vir, ele mesmo, nos ensinar esta lei de amor. E como a importância de Jesus para cada um de nós, como modelo e guia das nossas vidas. Então, nós vamos receber este ser maior, tão puro, estudado em muitas universidades, em todas as escolas, formador de inúmeros pensadores da face da terra, esse ser crístico chamado Jesus. E é por isso que nós aprendemos com Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, quando trata de não vir destruir a lei, que Jesus é, portanto, a segunda revelação da lei divina. E Kardec nos ensina que Jesus não fora simplesmente um legislador moralista, mas, acima de tudo, ele veio trazer a autoridade moral que lhe era peculiar, para demonstrar à humanidade, porque ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus de Nazaré, que veio nos trazer o seu Evangelho. E Evangelho significa a boa notícia, uma notícia feliz, a boa nova. E nós sabemos que na história da humanidade, Jesus então, como um grande líder, ele formou o seu colégio apostólico, já demonstrando aí que não trabalhava sozinho, já nos dando a ideia de que na nossa essência, como somos oriundos de uma família, também somos seres gregários da criação e, portanto, fomos criados para viver em sociedade, unidos, juntos, trabalharmos em equipe. E Jesus então foi o que fez, formou o seu colégio apostólico, os seus 12 apóstolos, para então vivenciar a sua mensagem, para multiplicar toda a essência da lei de amor e do seu evangelho, a boa notícia. Nós sabemos que
Jesus não escrevera nada que pela oralidade ele falava, mas acima de tudo pelo seu exemplo, porque a liderança ela passa pelo processo de educação. E Jesus foi e é o líder por excelência, o educador por excelência. E nós sabemos que esta educação, nós aprendemos muito bem com Allan Kardec quando nos diz que a educação é, portanto, a chave do progresso moral da humanidade. E o próprio Espiritismo é uma obra de educação. E a educação passa pelo conjunto de hábitos adquiridos, como nos diz Kardec. E esses hábitos salutares que nós precisamos cada vez mais começar a adquirir dentro de nós. Não apenas a educação intelectual, como é importante, mas acima de tudo a educação moral, que é essa transformação nossa íntima que nos faz crescer para brotarmos as virtudes e nesse processo evolutivo nós ascendermos cada vez mais. Pela história, nós sabemos sim que após o retorno de Jesus para o mundo espiritual, como nós sabemos, para que pudesse então a sua mensagem ela ficar escrita para muitos em humanidade, muitos escreveram, muitos evangelistas escreveram, mas a própria igreja escolhera os documentos dos evangelistas, dos 4 evangelistas, fazendo parte aí com os evangelhos canônicos do Novo Testamento, da própria igreja decretando isso. Então, de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Mas os 3 primeiros, de Mateus, de Marcos e Lucas, eles, embora fossem, né, e são independentes quando foram escritos, mas eles têm muitas semelhanças, e essas próprias semelhanças de uma notável concordância que reflete no seu próprio conteúdo, e é por isso que foram feitos e realizados inúmeros trabalhos em relação aos evangelhos, e trabalhos esses que paralelos para comparação, e chegou-se à conclusão de que eles formam uma verdadeira sinopse, e com muitas concordâncias e similaridades nas ações que foram escritas da passagem de Jesus aqui pela terra. É por isso que os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles são considerados os evangelhos sinóticos. O de João, né, tem a diferenciação. E a gente sabe que João, o discípulo amado, no próprio evangelho, quando a gente vai ver no capítulo 1 do evangelho de João, é como um verdadeiro poema relatando a vinda de Jesus à terra. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí demonstrando-se esse Verbo significando ação, essa luz maior, esse ser mais esplendoroso que então pisou aqui a face da terra, o Mestre Jesus. E nós vamos aprender que com a doutrina espírita, que Jesus é o Cristo. Jesus o Cristo. Cristo, uma palavra que vem do hebraico significando Messias. Se a gente for ver no grego, significando ungido. Então é o grande Messias, o grande Redentor da humanidade. É o Espírito puro. E com a doutrina espírita nós aprendemos que na escala espírita, através do Livro dos Espíritos, no item 100, Allan Kardec nos fala muito bem, nos dizendo então que existem 3 grandes ordens e 10 classes. E os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Ou seja, nós ainda em humanidade que estamos vivendo no mundo de expiação e provas rumo à regeneração, que já está na fase inicial aqui na Terra. Os espíritos de segunda ordem são os bons espíritos, e os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros, e Jesus é um deles. Por isso é um Cristo planetário, e existem vários Cristos planetários. Por isso que nós falamos que no livro A Caminho da Luz fala-se da questão da reunião de comunidade de espíritos puros. E imaginemos o que nos diferencia, nos distancia, sim,
desse processo entre nós e o Cristo, essa distância é ainda pela nossa inferioridade moral. Mas a evolução, ela existe, é a fatalidade em nossas vidas. E um dia, como nos diz uma música do Grupo Acorde, todos nós seremos anjos. Mas é necessário trabalhar. E precisamos então aperfeiçoar o nosso ser. E Jesus veio nos ensinar este roteiro, este caminho, de como verdadeiramente nós realizarmos para essa grande conquista, e a conquista de nós mesmos. Por isso, para que a gente possa então falar do Mestre Jesus, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, então, Kardec vem naquele instante quando Mateus, no capítulo 5, ele fala, portanto, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. E aí, aqui cumprimento, Jesus falava de que lei era essa. Obviamente, a gente sabe a primeira revelação com Moisés, através dos 10 mandamentos. E aí Jesus estava se referindo sim às leis divinas, que precisava dar cumprimento, mas que este cumprimento, passaria o céu e a terra, e tudo teria que ser cumprido de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, mesmo nós aqui na terra, ao passarmos por aqui, precisaremos do cumprimento do nosso processo reencarnatório para que a gente então comece a crescer espiritualmente e possamos dar contas da nossa administração, do que estamos fazendo. E Jesus então passa por essa grande liderança servidora. Porque então, quando os fariseus começavam a testar Jesus a todo momento e perguntaram para ele: mestre, qual o maior mandamento da lei? E aí o que ele respondeu? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí está reunida toda a lei e os profetas. Vejamos, para que nós possamos então compreender que a nossa grande missão aqui na Terra é de amar e de servir a todos em humanidade. E a nossa missão não é pequenina. Por isso, este processo de liderança educadora. E a educadora pelo exemplo. Porque se Jesus apenas tivesse falado, não teria tido tanta ressonância, tanta força soberana como tudo que aconteceu na história. Por isso é esse ser magnânimo que então muitos pensadores incentivou aos pensadores para que pudessem estudá-lo, e como ele consegue transformar as nossas vidas àquele que começa a conhecer Jesus. E Herculano Pires nos fala que a pedagogia que Jesus utilizava era a pedagogia da esperança. E como os seus ensinamentos, suas palavras são de vida eterna, e elas ficarão gravadas para todo sempre no nosso ser. E ele sempre aguarda de cada um de nós que nós possamos fazer a nossa parte para segui-lo. Por isso que quando falamos em liderança, existe então uma definição, um conceito. Existe uma obra que é muito importante, e aí a gente, enquanto espírita, essa obra, o Líder Espírita, é uma obra que foi feita, realizada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através de Elizabeth Barbieri e Gabriel Salum, que são espíritas, né? Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, inclusive o Gabriel, hoje. E eles construíram essa obra e nos trazem para falar o quanto a importância da liderança. E para que a gente entenda como Jesus, ele é o nosso modelo e guia das nossas vidas, como os espíritos superiores disseram, né? A Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E mais ainda, como essa liderança, ela passa por cada um de nós. Porque o conceito de liderança nós vamos buscar em James Hunter,
que é aquele grande escritor da obra O Monge e o Executivo, e que também está contido nessa obra O Líder Espírita. E diz o seguinte, que a liderança é a competência de influenciar as pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando os objetivos comuns, atingir esses objetivos comuns, inspirando confiança por meios da força do caráter e do amor. Na realidade, o conceito de liderança dessa forma, em James Hunter, ele fala que é a habilidade de influenciar pessoas, mas Elizabeth Barbieri e Gabriel Salum substituíram por competência de influenciar pessoas. E de uma forma magistral, por que eles fizeram? Porque a definição de competências é justamente, de competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, engloba tudo no nosso viver. E como nós influenciamos as pessoas na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, e como nós precisamos ser este exemplo no sentido maior de ter congruência. O que é que significa isso? O que eu falo tem ressonância com aquilo que eu faço. Por isso que o grande pedagogo Carl Rogers falava muito a respeito da congruência, de como nós precisamos estar afinados em relação a este sentido. E aí Jesus nos explica muito bem a respeito dessa liderança servidora. Porque vejamos, naquela época todos estavam acostumados à lei de Talião, a olho por olho, dente por dente. E Jesus vem com essa pedagogia mostrando a face da terra, trabalhando de uma forma singela, falando a respeito de parábolas, contando histórias, com indagações, usando a pedagogia mais simples do homem do campo, falando do grão de mostarda, do peixe, das coisas que eram comuns, porém profundas, para falar a cada um de nós em humanidade. Por isso que Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus falava daquela forma para a época, mas muitas questões, muitas coisas estavam implícitas na sua fala, mas ele estava de acordo com o grau de maturidade do povo daquela época. Mas ele estava aguardando chegar o momento propício, e aí este momento seria a vinda da ciência, quando iria demonstrar à humanidade de uma forma muito mais clara, muito mais abrangente, para esclarecer mais ainda os ensinamentos de Jesus. E nós sabemos que Kardec estava se referindo à doutrina espírita, estava se referindo aí à vinda da terceira revelação, porque foi Jesus mesmo que nos trouxe, dizendo que iria, mas não iria nos deixar órfãos, que iria enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que iria continuar conosco sempre, iria falar muito mais do que as palavras de que ele já tinha dito, e de uma forma muito mais clara, e aí trazendo para nós a doutrina espírita. Por isso que Kardec nos traz muito bem, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira revelação, também nos orientando que a ciência e a religião, elas são duas alavancas que compõem a inteligência humana. Então, revelam o quê? A ciência revelando as leis materiais e a religião revelando para nós as leis morais. Então, é isso que nós precisamos construir, e o Espiritismo é completo neste esquema, para que a gente então comece a compreender como tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, para nos orientar muito mais, porque é o cristianismo redivivo. É então mostrar para a humanidade o Jesus liberto, o Jesus redentor da humanidade, o Jesus
que conclamou a imortalidade da alma, a vida futura, nos dizendo que meu reino não é deste mundo, nos esclarecendo cada vez mais com a sua própria liderança e nos ensinando, acima de tudo, o servir. Servir, que é a caridade, que é o amor, que é, acima de tudo, nós buscarmos no nosso próximo. E mais ainda, a humildade de podermos sim cultivar esses valores tão bem que devem fazer parte de um grande líder. Porque um grande líder é aquele que começa a formar novos líderes. E aí nós vamos buscar nesta obra do líder espírita, que é importante para a gente poder estudar, nos diz que o líder é servidor, é aquele que transcende os limites do personalismo, abdicando das opiniões e dos pontos de vista em prol dos objetivos comuns. Nos diz também que aplica-se ao trabalho contínuo para viabilizar os resultados da sua equipe, sem preocupar-se com o brilho individual. Tem como meta prioritária a formação de novos líderes para a continuidade dos abençoados serviços no bem. E compromete-se com o ideal de promover a união de esforços e de sentimentos para a unificação de princípios, viga mestra que assegura a excelência do trabalho desenvolvido. Vejamos o quão é importante nós buscarmos essas características da liderança que também Jesus reunia em todos os momentos do seu viver. E como nós podemos utilizar nos dias atuais, no movimento espírita, no nosso centro espírita, de buscarmos descentralizar cada vez mais as nossas atividades, de deixarmos de ser muitas vezes autocráticos para buscarmos utilização da liderança, o uso da democracia, mas também da liderança situacional, que é o que esta obra nos traz tão bem, que a gente indica para que estude. E é isso que nós vamos falar, como Jesus se adequa a essa liderança situacional. E ele utilizava muito bem. Nós vamos buscar o exemplo de Jesus lá em Mateus, no capítulo 20, nos versículos 20 a 28. E quem não lembra, naquele instante quando Jesus estava com os seus discípulos, e aí chega a mãe dos filhos de Zebedeu, e Tiago e João, e ela faz um pedido para que Jesus pudesse colocar os seus filhos, né, um assentasse na sua direita e o outro à sua esquerda. E naquele pedido, né, na história, e Jesus se referindo muito bem, e ele diz, né, traz na simbologia, será que eles vão conseguir beber o meu cálice ou participar do batizado, do batismo, em que realmente é necessário? E aí nessa simbologia, e ela ainda afirma que sim, e querendo e pedindo continuidade disso. Mas aí Jesus diz que em relação a sentar à sua direita e à sua esquerda, só compete àqueles que estão preparados e que o Pai lhe indicaria. E aí vejamos, neste momento, conta o Evangelho de Mateus, que os evangelistas começaram a ficar indignados, né, em relação a isso, e começaram a perguntar: por que então esse pedido? A gente imagina como humano que eles também, vamos dizer, queriam ter esta oportunidade. E aí Jesus aproveita para dar as lições maiores, dizendo, chama todos e diz, sabeis que aqueles que vemos governar as nações, as dominam, e os seus grandes as tiranizam, dizia Jesus. Entre vós não será assim. E diz mais, vai ser ao contrário. Aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós,
seja o servo de todos. Olha que coisa maravilhosa. E diz mais, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, afirmou Jesus. Como este momento, eis a importância que Jesus nos traz da liderança servidora. Jesus nos traz grandes lições de dizer que então nós precisamos usar da humildade. E este episódio, queridos irmãos, ele está inserido em Mateus no capítulo 20, nos versículos 20 a 28, mas nós também vamos encontrar essa história em Marcos, no capítulo 10, nos versículos 32 a 45. Sendo que em Marcos, ele relata que foram os próprios Tiago e João que fizeram este pedido. Em Mateus relata foi a sua mãe, né? Em Marcos também relata este pedido pelos próprios evangelistas, né? Tiago, melhor dizendo, Tiago e João, né? Os próprios apóstolos, melhor dizendo, mas o desfecho é o mesmo. Em Marcos também Jesus finaliza da mesma forma, ensinando que aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Ora, nós sabemos que isso é uma grande lição para todos nós. Como Jesus, que sabemos que é o maior entre todos nós, que é o ser mais puro que veio à face da terra. E veio nos ensinar a respeito desta grandiosidade da vivência do seu evangelho através do servir. E o servir passa por nós buscarmos utilizar do verdadeiro amor, da verdadeira caridade, de buscarmos sim estar a todo instante apostos para ajudar-nos, para nos dispormos em tempo, em ações, por pensamentos, por palavras e por atitudes para fazermos o bem. E é por isso que a doutrina espírita nos traz como cristianismo rede vivo, Allan Kardec, nos falando no capítulo 17 do Sede Perfeitos, sobre o homem de bem. E o homem de bem, que aí entendamos como um ser de bem, né? Homem e mulher de bem, que é aquele que vive a lei de amor, de justiça e de caridade em sua maior pureza. E como nós precisamos, nos momentos atuais, vivenciar tudo isso nas nossas vidas. Como nós precisamos influenciar pessoas positivamente. Nós estamos vivendo agora um momento de pandemia. E eu já ouvi alguns comentários de pessoas dizendo: mas Raquel, eu percebo que muitas pessoas ainda não despertaram. Muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Muitas pessoas não estão cumprindo com as leis das organizações sanitárias, tudo isso que está acontecendo. E aí, a nossa resposta é: em primeiro lugar, nós não podemos julgar a ninguém. Porque Jesus, como grande líder, ele nos ensinou: não julgueis para não serdes julgados. Pois com a mesma medida que medides, sereis também vós medidos. Então esse é o exercício que nós precisamos fazer com essas pessoas, é da caridade e de darmos o nosso exemplo. Se tivermos a chance de conversar com cada uma delas, dialogarmos e falarmos a respeito da mensagem consoladora da própria doutrina espírita ou da própria mensagem de Jesus, o quanto nos orienta nesse processo de transformação e de crescimento moral e espiritual. Porque nós já sabemos que nós só iremos dar contas, prestar contas no nosso compromisso conosco e com Deus de nós mesmos, não em relação aos outros. Até mesmo sabemos que, enquanto mães e pais, orientamos tão bem os nossos filhos, e precisamos fazer isso porque é um dever da maternidade e da paternidade, mas até mesmo com eles vão prestar contas à divindade
após a idade maior que obtiverem. Porque assim nas leis civis, essa idade ela é respeitada. Se um jovem de acima de 21 anos, né? Então ele é totalmente capaz, então ele já é emancipado, então já vai responder pelas suas próprias ações perante as leis civis. Imaginemos perante as leis de Deus. Agora, o que não podemos e não devemos, melhor dizendo, é deixar de fazermos a nossa parte. Porque ao mesmo tempo nós precisamos também melhorar a nossa ótica da visão, de podermos focar nas coisas boas que estão acontecendo. Quantas pessoas também estão fazendo o bem? Quantas pessoas estão orando? Quantas pessoas estão em processos de solidariedade, de utilizando a empatia, de então fazendo trabalhos das mais diversas religiões? Porque na realidade a própria religião é um caminho que conduz a Deus. E não existe aquela religião melhor ou pior que a outra. Como nos diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu prefácio, do templo à oficina, nós precisamos vivenciar a mensagem de Jesus. Não é apenas porque, se não fosse assim, a maioria dos templos estão fechados ou estão abertos provisoriamente. Mas a vivência nossa não deve ser apenas diante de um altar, diante de algum lugar, diante de um local circunscrito, de uma forma falada de um templo, né, de pedras. Mas acima de tudo, a grande definição que a doutrina espírita nos traz é como nos diz o maravilhoso escritor Leon Denis: buscar e transformar o teu templo seja o universo. O teu altar seja, portanto, a consciência. A imagem que utilizes seja Deus. E a grande lei, a caridade, que é o amor em ação. Isso é o que nós precisamos neste grande exercício para podermos seguir Jesus através dessa liderança servidora, para que possamos convidar novos seres para começarem a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Como nos diz uma frase que foi atribuída a Francisco de Assis: vai pregar o Evangelho, se possível ou se precisar, use palavras. Ou seja, tem que ser pelo serviço no bem, tem que ser pelo exemplo. E é como Jesus tão bem nos dizia, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E é nesse testemunho que nós precisamos caminhar, porque é Ele que então nos conduz, que nos dá forças. E a palavra Jesus, ela tem vida. Quando nós pronunciamos a palavra Jesus, ela muda a psicosfera do nosso viver. Tentemos fazer com que isso aconteça durante todos os momentos da nossa vida. Mas não apenas nos lábios, mas no coração. Eu me lembro que uma vez quando eu estava na Ativa, eu trabalhava numa instituição financeira e muitas pessoas falando em uma reunião, né? Aí no final da reunião, muita gente falando da vida dos outros e comentando assuntos deletérios, coisas ruins. E aí eu calada, só analisando também, né? Muito na minha, esperando a oportunidade de dizer alguma coisa, mas também muito calada e respeitando, claro, a gente tem que respeitar a todos. E alguém então perguntou: Raquel, você não vai falar nada? E aí eu trouxe a palavra Jesus. Quando eu trouxe a palavra Jesus, eu só sei falar, eu posso falar das palavras de Jesus, da mensagem de Jesus. Essa palavra, ela tem força. Eu senti na hora uma vibração tão grande que as pessoas eu senti que começaram a mudar, não fui eu, mas era a força da palavra. E começaram a mudar de assunto e foi ficando mais tranquilo o ambiente e as coisas começaram a se normalizar. Porque este ser magnânimo, ele deve imperar dentro de nós. O Mestre Jesus, em suas virtudes, em suas atitudes no nosso ser.
Por isso que a mensagem do Padre Zezinho, quando nos diz, né, naquela mensagem, uma canção da criança, o que fazer para ser feliz? E vem a canção e diz: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Imagine o tempo quando nós chegarmos de realmente exercitarmos isso na nossa vida. Como será bem melhor este exercício de nós buscarmos fazer e vivenciar a mensagem do Mestre Jesus. E aí passa por esta liderança. Quando as casas espíritas estiverem preparadas por pessoas que queiram realmente encontrar-se com Jesus e segui-lo e buscando ser aquele mais pequenino, porque a humildade é este momento, essa virtude que faz parte da liderança servidora. Jesus trouxera como primeira lição, primeira virtude ao chegar na terra. Pisou no solo da terra, numa manjedoura, entre os animais, sobre as palhas, com os seus pais, Maria e José. Ali, imaginemos, ali naquele instante, Jesus chegando e o maior ser, o mais rico, o mais poderoso, o maior entre os seres, ali estava chegando o meigo rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Nazareu, Jesus, o Cristo. E é isso que nós precisamos começar a buscar dentro de nós. E essa, não por acaso, na primeira bem-aventurança, porque são degraus, o Sermão do Monte, ele funciona como um grande processo psicológico para que a gente possa crescer rumo à evolução que nos aguarda, do átomo ao arcanjo. O primeiro degrau é a humildade. Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E imaginemos chegar nessa condição de humildade, para que então comecemos a aumentar dentro de nós este sentido maior de valorização da vida, mas é bem verdade, nos igualando a todos. Porque as grandes chagas da humanidade, o Espiritismo já nos traz através dos espíritos superiores: o orgulho e o egoísmo. E como nós precisamos combater este orgulho? É reconhecendo, em primeiro lugar, que o temos. Para começarmos então na humildade, termos e cultivarmos dentro de nós. Mas a humildade não significa, é algo interior. Não é como muitas pessoas imaginam, que é se vestir de forma maltrapilha, estar de forma suja, calado, falando mansinho, baixinho. Isso não significa humildade. Humildade é então como Jesus ensinou: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, né? Então seja o último aqui na terra, seja o servidor, seja o que mais ajuda. Vejamos que outra passagem do Evangelho que demonstra muito bem a liderança servidora é no momento do lava-pés. Quando então Jesus reúne os seus apóstolos, e eu imagino naquele momento aqueles pés que eles tinham, né, do barro, da argila em que eles pisavam, e aí cheio de lama. E olha que mensagem grandiosa! E jamais os fariseus iriam agir dessa forma. E Jesus disse naquele momento que ele iria lavar os pés. Pedro então na mesma hora: mas Senhor, não sou digno, não é, de receber, de que faças isso. E aí Jesus dando cumprimento na sua missão, e aí como a nos orientar: faze o mesmo. E aí vai e lava os pés dos seus discípulos. Isso é um grande exemplo e testemunho de liderança servidora. Esses atributos maiores são conquistas que nós iremos começar a fazer dentro de nós mesmos. Porque então a todo momento nós estamos sendo influenciados e influenciamos pessoas. Imaginemos quando buscarmos aproveitar muito bem o nosso tempo e então
buscarmos pensar, falar e agir sempre com o bem. Como vai ser diferente o nosso orbe terrestre? Nós precisamos agora agradecer a Deus, porque sabemos, queridos irmãos, cerca de 75 mil pessoas já desencarnaram em virtude do coronavírus. Mas o grande propósito maior, roguemos a Deus que ilumine cada um dos nossos irmãos em humanidade. E que nós que ainda estamos aqui na Terra, porque não sabemos quanto tempo temos, mas que possamos então fazer a nossa parte para vivenciarmos essa mensagem abençoada do Mestre Jesus, para que então Ele confia a cada um de nós. Ele então disse: ide e pregai o meu evangelho por todos os recantos da terra. Mas Ele estava dizendo: ide e pregai, não de bocas, para que a gente pudesse então decorar todos os versículos, capítulos do evangelho, mas que nós pudéssemos sim, como filhos de Deus, muito amados, criados para a felicidade, buscarmos este grande exercício dessa transformação moral. E não vivermos, como muitas vezes acontecem, brigando, né? Por coisas pequenas, mesquinhas, às vezes até discutindo por ideias, quando na realidade nós precisamos buscar em nós desabrochar essa nova ética de relacionamento que se chama alteridade, que é nós respeitarmos as diferenças, não inviabilizarmos o diálogo e podermos estar sempre juntos, porque ninguém faz nada sozinho, e nós nos espelharmos no Mestre Jesus, estarmos sim juntos no amor do Cristo, estarmos ligados pelos laços do coração e buscarmos somar, porque Deus se revela às criaturas através das próprias criaturas. Nós sabemos disso. E então por isso que as ideias, elas acontecem, vêm de diversos lugares surgindo, né? Mas é um conjunto, um complemento, porque na realidade existe essa lei de igualdade, porque todos nós somos iguais perante Deus, nessa lei maior soberana, mas podemos nos complementar. Nos complementar em quê? Em aprendizagem, porque ninguém sabe de tudo. Isso que Jesus falava, por isso, quem foi o grande ser da humanidade, né? Responsável pelo conhecimento e trouxe tantos ensinamentos, e sabemos que precursor também do espiritismo, que contribuiu na formação da doutrina espírita, o grande filósofo Sócrates. Este sim, discípulo, né, do próprio Mestre Jesus, porque ele dizia: tudo que sei é o que nada sei. Porque quanto mais se sabe, mais se tem a aprender. E às vezes a gente, né, sabe tão pouco e se acha tão muito, quando na realidade isso é uma característica de quem ainda não cresceu, de quem ainda não se tornou servidor. Porque pode até estar utilizando a liderança, mas cuidado para que nós não utilizemos a liderança de forma equivocada. Nós precisamos utilizar justamente essa liderança que o Mestre Jesus falava, de nós buscarmos a todo momento instaurar o reino de Deus, ajudando ao nosso próximo. Que nós busquemos a todo momento não apenas achar o lado doentio ou inferior, ou que pensarmos que só nós somos o dono da verdade, porque a verdade absoluta é Deus. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos libertar, nós precisamos então crescer com a divindade, para que a gente então, ao sairmos daqui da terra, possamos sair libertos, possamos sair cheios de amor, de harmonia. A doutrina espírita nos proporciona isso, quando nos diz que Jesus, que é o ensinamento de Jesus, nos convidando e nos chamando: vinde, benditos de meu Pai, receber o reino que vos está preparado desde o início do mundo.
Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava doente, foste me ver, estava nu e me vestiste, estava no cárcere e me visitaste. E aí perguntaram, mas Senhor, quando fizeram para ti tudo isso? E aí Jesus respondeu muito bem, né? Todas as vezes que fizeres a um dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, é para que nós possamos aproveitar esses momentos atuais e nos espelharmos no Mestre Jesus como nosso grande líder, e para que nós possamos seguir os passos de Jesus dessa liderança, é nos tornarmos então nessa transformação da cristificação do nosso ser, de trabalharmos as nossas emoções, de trabalharmos então em nós as virtudes, porque nós não podemos deixar de dizer que temos algumas virtudes. Sim, nós temos virtudes, mas que precisamos desabrochá-las ainda mais, num estágio maior de compreensão. É como, por exemplo, uma semente. Quem pode deixar de dizer que uma semente de uma mangueira, por exemplo, um caroço de uma manga, ali não existe uma manga? Existe sim. Na semente está dotada todo o fruto e as potencialidades. Porém, é preciso então que seja plantada, regada e poder desabrochar esses frutos. E assim somos nós. Dentro de nós, quando Deus nos criou, nos dotou dessas potencialidades das virtudes. E a parábola dos talentos que Jesus falou tão bem. E esses talentos que nós possuímos, mas que nós não podemos enterrar. Nós precisamos multiplicar. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Nós precisamos, nesse exercício da liderança, nos tornarmos mais, abrir o nosso coração à luz dos verdadeiros valores, da paciência, da perseverança, da caridade, da humildade, de podermos então enxergar no outro um irmão em humanidade e não visualizarmos erros nem defeitos. Por isso que na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta muito bem se vai acontecer, vai ser instaurado o bem, esse reino maior, se vai acontecer na Terra. E aí é claro que os Espíritos nos dizem muito bem, quando todo esse bem irá acontecer, quando nós realmente, é num processo de decisão. Por isso que a liderança ela passa por um processo decisório, de vencermos os conflitos, administrarmos cada um deles, reconhecermos que ainda temos e decidirmos, através do nosso esforço e da nossa vontade, instaurarmos o bem. E aí passa pelo mundo interior, consequentemente extravasa para o nosso lar, que é a célula máter da sociedade na família, e consequentemente se exterioriza no mundo lá fora, no mundo onde nós estamos vivendo neste momento, século 21, e como é importante estarmos na Terra, meus queridos irmãos, nestes momentos atuais. Como nós precisamos fazer a nossa parte, como nós precisamos unir os nossos esforços para trabalharmos as virtudes no nosso interior e para entendermos Jesus no nosso viver. Para que Jesus saia dos nossos lábios e Ele passe, acima de tudo, a estar nas nossas entranhas, nos nossos sentidos. Por isso que aquela obra de Joana de Ângeles, tão maravilhosa, Jesus e a Atualidade, ela é muito atual para que a gente estude. Então Jesus em tudo na nossa vida, sem fanatismo, mas com o olhar amoroso de podermos então começar a pensar na nossa contribuição rumo à felicidade que nos aguarda, à perfeição. Porque a destinação nossa é justamente essa perfeição. O que vai nos distanciar, o que vai nos diferenciar, melhor dizendo, é quão aproveitamento eu estiver fazendo do tempo atual. E isso passa pelo nosso crescimento moral e espiritual,
de que nós precisamos começar a fazer cada vez mais. Então, nós precisamos saber que nós devemos servir e passar todos os instantes as tarefas que nos foram confiadas pela divindade. E aí, se nós temos essas habilidades, esses conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes, cada um no seu posicionamento de liderança, para que esse progresso, ele cresça cada vez mais nesses diferentes estágios da evolução. Então, eu começar a tomar as rédeas da minha vida, de liderar realmente, porque também tem hora que nós lideramos e hora que nós somos liderados. E é nesse instante que essa dosagem desse equilíbrio que a gente precisa também conhecer. Mas acima de tudo, se nós tivermos esses pré-requisitos de podermos utilizar a metodologia que Jesus tão bem nos ensinou, como esse caminho, como esse exemplo maior do nosso viver, nós conseguiremos. Nós não temos dúvida que o melhor vai acontecer nas nossas vidas. E é nessa certeza que nós vamos caminhando juntos, sustentados na fé, sustentados na oração. E aí sentindo cada vez mais que está chegando o tempo maior para que a gente possa crescer a cada instante. Jesus também, lá no capítulo 9 de Marcos, nos versículos 33 a 35, mais uma vez, em testemunho da liderança servidora, ele diz aos seus discípulos, ele conta que chegaram a Cafarnaum naquele momento, e aí Jesus em casa começou a perguntar, o que vocês estavam discutindo no caminho? E aí os discípulos ficaram nesse momento em silêncio, né? Narra então Marcos, porque pelo caminho eles vinham discutindo mais uma vez qual era o maior daqueles dos seus apóstolos. Aí Jesus sentou mais uma vez ali, chamou os 12 para ele, o colégio apostólico, e disse a eles, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Mais uma vez, Jesus nos falando a respeito da servidão, de servir e da humildade. E se nós conseguirmos, né, esse exercício, por isso que Allan Kardec nos traz muito bem quando nos fala de fora da caridade não há salvação. E na mensagem de Paulo, porque Paulo também nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem fora da caridade não há salvação, nos relata que a caridade e a humildade são, portanto, duas grandes virtudes que precisam fazer parte do nosso ser. Irão transformar o nosso interior e, consequentemente, e a gente sabe que vai transformar o nosso orbe terrestre, vai transformar o nosso viver. Só depende de nós. O que estamos a esperar? Não vamos perder mais tempo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos então começar a amar, a ajudar, a auxiliar. Vamos então começar a multiplicar. Multiplicar aquilo que temos, e se aquilo ainda não tenho, eu vou buscar aprender. E para aprender, eu preciso então começar no hoje, no momento atual, porque o hoje é o momento mais importante do meu viver. E se a gente começar a pensar assim, como a gente vai sentir a força de Deus a nos fazer parte, né, do nosso ser, e vai conseguir com que nós mantenhamos essa chama acesa e jamais nós iremos então temer, nem recear, nem mesmo a morte, porque morte é vida, porque então morre-se apenas o corpo físico, e o Espiritismo nos traz que a morte é, portanto, um fenômeno natural, e é assim que a gente deve proceder no nosso cotidiano. Ter Jesus, que Ele nasça na nossa vida. Para muitos, Ele ainda nem nasceu. Sabemos que os próprios chineses, muitos deles nem conhecem a Jesus. Mas nós, cristãos, que já conhecemos,
Agradecemos a Deus por essa oportunidade imensa de aqui estarmos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Confraternização Espírita Jequiense. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, nos dê toda a luz, toda a misericórdia. Gratidão imensa a todos que participaram conosco. E muita paz. Que Deus nos abençoe.